Um outro fato muito importante de hoje é a mensagem que vem da Agência Internacional de Energia Atômica, tá? Aí fica a critério de vocês a interpretação, se vocês concordam, não concordam, acreditam ou não acreditam. A gente sabe de todas as nuances dessas instituições multilaterais. Então a Rússia estava acusando a Ucrânia, vamos dar o contexto para poder dar notícia. A Rússia estava dizendo que a Ucrânia, tá, guarda material bélico em usinas e instalações nucleares. A Rússia fez várias vezes essa acusação no Conselho de Segurança. A ONU determinou que o Rafael Mariano Grossi, né, fosse verificar com suas equipes para ver se isso aí era verdade. Tá? Então, o que acontece? Hoje ele fez um relatório. Tá? E ele disse o seguinte, tá? O Rafael Grossi disse o seguinte: nenhum equipamento militar está armazenado nas usinas nucleares ucranianas inspecionadas por nossa agência, Agência Internacional de Energia Atômica. Nota que está aqui no site da Agência Nuclear de Energia Atômica da ONU, vinculada à ONU, e o Rafael Grossi, que é o chefe, que é o líder, disse aos legisladores do Parlamento Europeu, nessa terça-feira, que as acusações feitas pela Rússia nesse sentido são infundadas. Esta manhã, abre aspas, instruí minhas equipes a fazer uma revisão abrangente das instalações em colaboração e cooperação com a administração ucraniana, para verificar se de fato há algum equipamento militar armazenado ou estacionado ou sendo movido para lá. E o resultado dessas inspeções foi negativo, disse Grossi à Assembleia em Bruxelas, na Bélgica. É a segunda vez, de maneira calma e técnica, que encaminho minha equipe da Agência Internacional para desmentir acusações de coisas ilegais e coisas muito perigosas ocorrendo nessas instalações. Os comentários... Gente, é o seguinte, olha, os comentários do Grossi, para mim, eles têm uma nuance política evidente, tá? Ele já diz, olha, eu sei que é mentira, tá na cara que é mentira, tá? Eu sei que não é assim, quer dizer, como é que você vai colocar um cara desse mediador se ele já está desacreditando a acusação da parte de antemão? Tá? É complicado, gente. É muito complicado. O Fernando Maduro está dizendo que a Rússia não aguenta OTAN numa guerra convencional. Olha, vamos supor, Fernando, que você tenha razão. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A declaração última do Medvedev é que, se isso acontecesse, a Rússia utilizaria armas nucleares. Tá? Então, é muito complicado. Eu acho que faltam peças aí para que, num contexto maior, mais abrangente, a gente saque o que está acontecendo. Tá? Tem muita coisa acontecendo que é subterrânea. O Grossi, ele diz o seguinte: não tem e a acusação é infundada. Parece até que está muito claro para ele que ele tem uma vontade política. Tá? Ele tem uma vontade política. Porque eu acho que foi ontem, né, na segunda-feira, que o diretor da SVR, o Narishkin, disse que a Ucrânia estaria guardando armas, munições, HIMARS, sistemas múltiplos. Né? Ele diz assim, os HIMARS estão guardados nas usinas nucleares, instalações nucleares, para que eles não possam ser atacados. E disse que tinha provas. Agora, em menos de 24 horas, vem o Grossi, fala para o Parlamento Europeu e disse o seguinte: é tudo bobagem o que eles estão falando. Então fica difícil de você ter uma mediação que possa ser acreditada. É muito complicado. Tá? E já a Patrícia Mel diz aqui, acho que é a OTAN que não aguenta a Rússia. Então tem aí a controvérsia do nosso público. Tá? Rapaz, o Crack Neto está dizendo aqui, essas agências internacionais são tudo ocidentes. Se a gente pegar, vocês lembram lá da guerra contra o Saddam Hussein? A tal da agência, da OPAC, que cuidava das armas químicas, estava na mão de um brasileiro, o embaixador Bustani. Esse embaixador Bustani, já conversei, ou já convidei ele para vir aqui no canal, até aqui ele não aceitou. Ele falou, o Iraque não tem arma de destruição em massa. O Iraque não tem armas de destruição em massa. 19h47 São Paulo. O Iraque não tem essas armas. E aí, o que acontece? Era o governo do Fernando Henrique Cardoso no Brasil. O governo do Fernando Henrique Cardoso... Obrigado, Vlander, para você e para sua família também. Desejo mesmo. O governo do Fernando Henrique Cardoso foi pressionado pelos Estados Unidos e não segurou a onda do embaixador Bustani. Também, se segurasse, os Estados Unidos iam tirar ele do mesmo jeito. Tá? Mas era uma organização multilateral, que falava pela ONU. Tá? Se a OPAC daquela época mentia, por que a Agência Internacional de Energia Atômica hoje não pode mentir também? Eu só estou colocando para vocês a título de honestidade intelectual. Tá? Eu não estou tomando partido.
Esse canal não toma partido. Por isso, esse canal, por não tomar partido, ele toma porrada dos dois lados. Ele toma porrada dos dois lados. Porque eu não vou fazer torcida. O que houve não foi só no Brasil, no mundo, aí depois de 2007, 2008, no Brasil mais por volta de 2013, foi a idiotização completa da sociedade para a gente tratar tudo como se fosse rinha de galo. Tá? Brigar é bom, mas brigar é bom quando a briga é boa. Não é brigar à toa, despendendo energia de graça. Tá? Aí realmente não tem pé nem cabeça, não tem o menor sentido. Né? Sociedade idiotizada, sociedade conflagrada. E quem ganha com isso? Quem quer nos manipular. Quem quer nos manipular. Simples esse tanto. Esse canal não é Globo, é isso aí. Bom, pois é, Pedro Romão, pelo Brasil a gente torce, né? E a gente respeita quem quer tomar partido de um lado, de outro, não tem problema nenhum, mas eu não tenho essa perspectiva. Não é porque eu tenho muita responsabilidade aqui com vocês, tá, gente? Eu tenho muita responsabilidade. Eu estou falando agora para 1.600 pessoas. Esse vídeo provavelmente será visualizado por 30, 40, 50 mil pessoas, entre todas as plataformas, até mais do que isso. Então, eu não tenho condição de bancar uma torcida sem conhecer efetivamente todas as nuances que estão envolvidas no conflito. Tem coisa de bastidor que a gente não pode transmitir. Mas a gente sabe que existem interesses muito poderosos. Não é que a gente não pode transmitir por covardia, a gente não pode transmitir por contexto, por conjuntura. Eu não posso trazer aqui, colocar informações soltas e etc, 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 etc. Tá? Então, não, César, essa é a bandeira que você está colocando, não é da Armênia, não. Tá? Quase, mas se você colocar Armênia, aí você vai achar a bandeira da Armênia aí, vermelho, azul e laranja, tá? Mas não nessa ordem que você colocou. Eu tenho para mim que por trás disso tudo tem muito interesse por grana, de grupos oligopolistas gigantescos. E é uma das grandes brigas que eu tenho com muitos geógrafos, historiadores, sociólogos, analistas políticos, que entendem que tudo é uma disputa interestatal. Tá? Eu não vejo dessa forma. Eu acho, pelo que eu conheço de informação de bastidor, que existe muita disputa de grupos oligopolistas sob guarda-chuvas de Estados nacionais que instam os Estados nacionais a defender seus interesses. Isso sim. Então, por isso eu não me sinto à vontade com o tipo de informação que eu disponho para colocar tudo sob uma égide de uma disputa interestatal, como se tivesse o vilão e o herói, como se tivesse o bonzinho e o malvado, como se tivesse essa dicotomia que a gente pudesse encarar dessa forma. Tudo bem, respeito quem pensa diferente, tá? Mas são as informações que eu disponho. E a minha responsabilidade tem que ser muito grande em relação ao público e, naturalmente, também em relação à minha consciência. Eu não posso chegar aqui e falar coisas que eu não acredito para contentar, nem que seja a maioria do público, tá? Porque é muito complicado isso. Amanhã depois vocês podem me chamar a responsabilidade e dizer, pô, esse cara aí estava me cascateando, estava utilizando da minha emoção, tá?